Oi, eu sou a Adriane e hoje eu trago uma dica de livro de leitura que é Um Coração Igual ao de Jesus, a qual o autor ele traz dicas, reflexões de termos um coração mais parecido com o de Jesus. E aqui esse livro é interessante porque ele vai falar sobre como pequenos gestos, como pequenas ações vai mudar a nossa maneira de ver as coisas. E cada capítulo ele traz uma reflexão. Vale muito a pena ler esse livro, vale muito a pena. E eu vou estar aqui compartilhando com vocês, capítulo por capítulo, mas que vocês também tenham o hábito de ler, sabe? Não só de ouvir, mas também de ler a leitura. Então vamos começar a leitura deste livro maravilhoso, que é Um Coração Igual de Jesus. Capítulo 1. Capítulo 1 fala: Um coração igual ao de Jesus. E se por um dia Jesus se transformasse em você, e se por 24 horas Jesus acordasse em sua cama, andasse com seus sapatos, vivesse em sua casa, assumisse sua agenda, e se seu chefe se tornasse chefe dele, sua mãe se tornasse a mãe dele, suas dores se tornassem as dores dele. Com exceção, nada em sua vida mudaria. Sua saúde não mudaria, suas condições não mudaria, sua agenda não seria alterada. Seus problemas não seriam resolvidos, apenas uma mudança ocorreria. E se por um dia e uma noite Jesus viesse à sua vida com o coração dele, aqui o autor ele vai falar que como nós nos comportaríamos, né, com o coração dele. O seu coração teria um dia de folga e a sua vida seria levada pelo coração de Jesus. Olha aí. As prioridades dele comandariam suas ações, as paixões dele guiariam suas decisões. O amor dele dirigiria o seu comportamento. Como isso seria? As pessoas notariam uma mudança, a sua família, eles veriam algo diferente, seus colegas de trabalho sentiriam uma diferença e os desafortunados, você os trataria da mesma forma? Aí é uma reflexão que ele faz, né? Ele pergunta se nós tivéssemos o coração de Jesus, como seriam as nossas atitudes, como seriam as nossas ações diante das coisas do dia a dia, né? E seus amigos, eles notariam mais alegria e aí nós seríamos mais alegres ou mais com a cara fechada? Acho que não, né? Acho que seríamos mais alegres, né? E seus inimigos receberiam mais misericórdia do coração de Cristo do que o do seu? E aí? E você, como se sentiria? Quais alterações este transplante causaria em seu nível de estresse? Como seria o seu dia a dia, hein? Se o seu coração fosse igual ao de Jesus? Em suas mudanças de humor, em seus pensamentos, em seus temperamentos, você dormiria melhor? Você veria o pôr do sol de forma diferente? E aí? E a morte? E os fardos? Haveria alguma chance de você precisar de menos aspirina ou sedativo?
E a sua reação com relação aos engarrafamentos? Aí está atingir um nervo, né? Você continuaria temendo o que você teme? Melhor ainda, você continuaria fazendo o que está fazendo? Você ainda faria o que se planejou para fazer nas próximas 24 horas? Pare e pense sobre seus horários, obrigações, compromissos, saídas, reuniões. Com Jesus assumindo o seu coração, algo mudaria? Continue trabalhando nisso por um momento. Ajuste as lentes de sua imaginação até que você tenha a imagem vivida de Jesus, guiando a sua vida. E então, neste momento, pressione o botão da câmera e fotografe a imagem. O que você vê é o que Deus quer. Ele quer que você pense e haja como Jesus Cristo. Filipenses 2:5. O plano de Deus para você não é nada menos do que um novo coração. Se você fosse um carro, Deus iria querer controlar o seu motor. Se fosse um computador, Deus reivindicaria o software e o disco rígido. Se você fosse um avião, Deus tomaria o lugar dele na cabine. Mas você é uma pessoa, então Deus quer mudar o seu coração. Olha aí, Deus ele quer mudar o nosso coração e o autor traz essa reflexão, traz essa clareza, né, de que Deus ele quer transformar o nosso coração. Vocês foram ensinados a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Isso está lá em Efésios 4, 22, 24. Deus quer que você seja simplesmente igual a Jesus. Ele quer que você tenha um coração igual ao dele. Arriscarei algo aqui. É perigoso unir grandes verdades em uma declaração, mas tentarei. Se uma ou duas frases pudessem capturar a vontade de Deus para cada um de nós, possivelmente leríamos algo assim. Olha o que o autor vem dizer. Deus ama do jeito que você é. Deus o ama do jeito que você é. Mas ele se recusa a deixá-lo desse jeito. Ele quer que você seja como Jesus. Deus o ama do jeito que você é. Se você acha que o amor dele seria mais forte, se a sua fé fosse mais forte, você está errado. Se você acha que o amor dele seria mais profundo, se seus pensamentos fossem mais profundos, está novamente errado. Olha aí. Não confunda o amor de Deus com o amor das pessoas. O amor das pessoas aumenta com base no desempenho e diminui com base nos erros. Não é assim com o amor de Deus. Ele ama você do jeito que você é. Citando o autor preferido da minha esposa, assim fala, né? Da esposa do autor, né? O amor de Deus nunca cessa. Nunca. Embora o desdenhemos e o ignoremos, e o rejeitemos, e o desprezemos, e o desobedecemos, ele não irá mudar. O nosso mal não poderá diminuí-lo. Nossa bondade não poderá aumentá-lo. A nossa fé
não merece mais do que a nossa estupidez o coloca em xeque. Deus não nos ama menos se nós falhamos ou mais se tivermos sucesso. O amor de Deus nunca cessa. Deus o ama do jeito que você é, mas se recusa a deixá-lo desse jeito. De onde tiramos a ideia de que não podemos mudar? De onde vêm afirmações como é da minha natureza me preocupar? Ou sempre serei pessimista. Eu sou assim. Ou eu tenho um temperamento difícil. Não consigo mudar a forma como eu reajo. Quem disse? Faríamos afirmações similares a respeito de nossos corpos? É de minha natureza ter uma perna quebrada? Não posso fazer nada a respeito disso? É claro que não. Se o nosso corpo tem algo de errado, procuramos por ajuda. Não deveremos fazer o mesmo com o nosso coração? Não deveríamos buscar auxílio para nossas atitudes amargas? Não deveríamos pedir tratamento para nossos ímpetos egoístas? É claro que podemos. Jesus pode mudar nosso coração. Ele quer que tenhamos um coração igual ao dele. Você consegue imaginar uma oferta melhor? E aí? E aí, meus irmãos, vocês conseguem imaginar uma oferta melhor do que essa, que é o coração de Jesus ao nosso coração? É isso que Deus quer para nós. Ele não quer a gente da maneira que nós somos. Ele aceita nós da nossa maneira, né? Claro, né? Mas Ele quer nos transformar todos os dias. E é isso que esse livro ele traz, essas reflexões. O que é que vocês acham disso aí? Aí vem aqui algo que vai falando aqui sobre o coração de Cristo, que diz assim, ó, o coração de Jesus era puro. Aqui o autor vai descrever tudo como era o coração de Cristo e como o nosso tem que ser também, né? O Salvador era adorado por milhares, mas se contentava em viver uma vida simples. Ou seja, por mais que ele fosse venerado, ele não deixava isso subir a sua cabeça. Ele vivia na sua simplicidade porque ele sabia quem ele era. Ele sabia da sua real identidade em Cristo. Ele recebia o cuidado das mulheres. Aí o autor cita aqui, né, Lucas 8, 3. Ainda assim, nunca foi acusado de cometer atos imorais, pois desprezado por aqueles a quem criou, mas disposto a perdoá-los antes mesmo de pedir perdão. Ou seja, Jesus ele não esperava que o outro viesse até a ele pedir perdão. Ele simplesmente perdoava, porque não era algo que ele tinha que se preocupar com isso, né? Porque a preocupação dele era em agradar o Pai. E se nós queremos ser imitadores de Cristo, é dessa forma que nós temos também que agir. Não esperar que o outro venha nos pedir perdão. Nós perdoamos porque é o certo a se fazer e é uma maneira inteligente, porque quando a gente perdoa, a gente libera uma coisa que estava prendendo a nossa vida. E é isso que aqui o livro vai dizer, que Jesus ele não esperava que as pessoas viessem até ele pedir perdão. Ele simplesmente perdoava ali na cruz mesmo. Quando ele estava sendo crucificado, ele não esperou que as pessoas viessem para dizer, me perdoa. Ele simplesmente falou, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa, Pai, porque eles não sabem.
E é assim que nós devemos ser. É difícil, gente, mas se a gente começar a perseverar, a gente consegue. Aí vem aqui, ó. Pedro, vamos continuar, né? Que viajou com Jesus por 3 anos e meio, o descreveu como um cordeiro sem mancha e sem defeito. Aqui é como Pedro via Jesus, passou mais de 3 anos com ele e descrevia Jesus como um cordeiro sem mancha e sem defeito. Está lá no livro de 1 Pedro, depois se vocês quiserem ver, né? 1 Pedro 1,19. Depois de passar o mesmo tempo ao lado de Jesus, João concluiu: e nele não há pecado. Também está escrito no livro de João, 1 João 3, versículo 5. O coração de Jesus era pacífico. Os discípulos se inquietavam com a necessidade de alimentar milhares, mas Jesus não. Ele agradecia a Deus pelo problema. Você vê que interessante aqui, né? Jesus, ele agradecia pelo problema. Ele não ficava reclamando do problema. Ele agradecia porque ele sabia que se veio o problema é para que venha a ser resolvido, né? Ele confiava no Pai. E é assim que nós temos que confiar também. Entendeu? Os discípulos berravam de medo na tempestade, mas Jesus não. Jesus confiava. Ele dormiu enquanto ela durou. Pedro desembainhou a espada para lutar contra os soldados. Mas não Jesus. Ele levantou a mão para curar. Seu coração estava em paz. Quando seus discípulos o abandonaram, ele ficou amuado e foi para casa? Não, né? Quando Pedro o renegou, Jesus perdeu a calma? Não, né, meus irmãos? Quando os soldados cuspiram em sua face, ele cuspiu fogo na deles? Muito pelo contrário, ele estava em paz. Ele os perdoou. Ele se recusou a ser guiado pela vingança. Ele também se recusou a ser guiado por qualquer outra coisa, além de seu chamado. Ele também se recusou a ser guiado por qualquer outra coisa, além de seu chamado, ou seja, ele não se desviou do propósito que ele tinha para fazer aqui na Terra durante esses 33 anos de sua vida. O coração dele estava decidido. Muitas vidas miram em nada em particular e conquistaram isso. Jesus mirou em um objetivo: salvar a humanidade de seu pecado, ou seja, Jesus ele teve o foco dele ali, ó. Salvar a humanidade. Ele não se desviou para o que o povo achou que era para fazer. Então assim, ele não foi, sabe? Porque muitas das vezes a gente se desvia do nosso chamado, porque a gente quer fazer muitas coisas. E às vezes Deus manda a gente fazer só uma coisa. E a gente quer fazer A, quer fazer B, quer fazer C. E acaba nos distanciando. Mas aqui o autor ele traz uma reflexão, traz uma verdade de como Jesus ele fez, né? Ele mirou só no objetivo dele, que era salvar a humanidade. E de fato ele cumpriu o seu propósito. Ele poderia resumir sua vida em uma frase: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Está lá em Lucas
19, né? 10. Jesus estava tão focado em sua tarefa que ele sabia quando dizer: a minha hora ainda não chegou. Porque ele estava realmente focado no Pai, ele não estava distraído com as coisas desse mundo. E ele sabia quando era a hora dele de fazer e quando era a hora dele de não fazer. João 2, 4, né? E quando ele sabia, né? A minha hora ainda não chegou, e também quando dizer está consumado. Mas ele não estava tão focado em seu objetivo a ponto de ser desagradável. Porque vamos combinar, né? Tem muita gente que realmente passa por cima de muita coisa, sabe? Fica ali só aquela coisa ali, ó. Tem pessoas que vão ao extremo também, né? Tem pessoas que às vezes se torna até chato, né? Porque fica só com aquilo ali o tempo todo e acaba se tornando uma pessoa desagradável. E aqui ele está falando aqui que Jesus, mesmo ele sabendo do propósito dele, ele não chegou a esse extremo. Ele soube moderar, ele soube ir com a dose certa. Muito pelo... Aí vamos terminar, né? Porque terminar a leitura aqui desse capítulo. Cadê aqui, ó? Mas ele não estava focado em seu objetivo a ponto de ser desagradável. Muito pelo contrário. Como seus pensamentos eram agradáveis, as crianças não conseguiam resistir a Jesus. Ele podia encontrar beleza nos lírios, regozijo na adoração e possibilidades nos problemas. Podia passar dias em meio à multidão de pessoas doentes e ainda assim sentir pesar por elas. Ele passou mais de 3 décadas se embrenhando na sujeira e na lama de nossos pecados. Ainda assim, viu beleza suficiente em nós para morrer pelos nossos erros. Mas a característica da coroação de Jesus foi essa. Seu coração era espiritual. Seus pensamentos refletiam um relacionamento íntimo com o Pai. Estou no Pai e que o Pai está em mim, ele afirmou. Está lá em João 14, 11, né? O primeiro sermão dele, de que se tem registro, começa com as seguintes palavras: o Espírito do Senhor está sobre mim. Lucas 4, 18. Ele foi levado pelo Espírito. Mateus 4, 1. E cheio do Espírito Santo. Lucas 4, 1. Ele voltou do deserto no poder do Espírito. Lucas 4, 14. Jesus recebeu a instrução de Deus. Tinha o hábito de adorar. Lucas 4,16. Era sua prática para internalizar as Escrituras. Lucas 4,4. Lucas diz que Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Por isso, irmãos, a importância de nós nos tirarmos de lugares, muitas das vezes, e irmos para nosso cantinho, para orar. Não estou falando para a gente se isolar, sabe, do mundo. Mas tem horas que a gente tem que deixar as multidões, ir para o nosso quarto e ter a nossa intimidade com Deus. Seus momentos de oração o guiava. Uma vez ele retornou de uma oração e anunciou que havia chegado o momento de se mudarem para outra cidade. Ou seja, Jesus fazia tudo conforme ele ia orando e o Pai ia mostrando a ele, né?
Então, muitas das vezes nós nos precipitamos porque não oramos da forma que realmente é para orar. Outro momento de oração resultou na escolha dos discípulos. Está lá em Lucas 6:12 até o 13. Jesus era guiado por uma mão invisível. O que o Pai faz, o Filho também faz. No mesmo capítulo ele afirma: por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço. O coração de Jesus era espiritual. Jesus estava com o coração, gente, que eu trago aqui nessa de reflexão, é que Jesus ele tinha o coração focado nas coisas de cima, mas ele não deixava também que isso o tornasse uma pessoa que fosse só, que não se importasse com as mazelas das pessoas, sabe? Com as coisas terrenas também. Mas o coração dele estava focado nas coisas do alto. E é assim que nós temos que ser, né? Assim que nós temos que viver em comunhão com o Pai, com o Espírito Santo de Deus, né? Aí vem aqui agora o título, né? Que fala o coração da humanidade. Nosso coração parece tão distante do dele. É uma coisa para se pensar, né? Ele é puro, nós somos gananciosos. Ele é pacífico, nós somos problemáticos. Ele é decidido, nós somos distraídos. Nós nos distraímos tão fácil com as coisas, né? Ele é agradável, nós somos mal-humorados. Ah, como somos, né? Ele é espiritual. Nós somos mundanos. A distância entre o nosso coração e o dele parece tão imensa. Como poderíamos nutrir esperança de ter um coração igual ao de Jesus? Está preparado para uma surpresa? Aí o autor vai falar aqui, né? Você já tem esse coração. Você já tem o coração de Cristo. Por que você está me olhando dessa forma? Eu brincaria com você. Se você está em Cristo, você já tem o coração de Cristo. Das supremas, mas não realizadas promessas de Cristo. É simplesmente: se você deu a sua vida para Jesus, Ele se deu para você. Ele fez do seu coração a casa dele. Seria difícil falar isto de forma mais sucinta do que Paulo. Paulo disse, né, lá em Gálatas 2:20, Cristo vive em mim. Correndo o risco de me repetir, deixe que eu me repita. Se você deu a sua vida para Jesus, Ele se deu para você. Ele se mudou e desfez as malas e está pronto para mudar você. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. 2 Coríntios 3:18. Paulo explica com essas palavras: quem conheceu a mente do Senhor
para que possa instruí-las. Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Estranho é o mundo. Se tenho a mente de Jesus, por que continuo pensando tanto como eu mesmo? É uma reflexão, né? O autor aqui, ele fala assim: se nós temos a mente de Cristo, por que que nós não deixamos nos corromper com as coisas do mundo? Se tenho o coração de Cristo, por que ainda tenho os impedimentos de Max, no caso dele, né, do autor, mas poderia dizer, por que tem os impedimentos de Adriane? Os seus impedimentos também, né? Se Jesus reside em mim, por que ainda odeio os engarrafamentos? Parte da resposta é ilustrada na história sobre uma moça que tinha uma casinha no litoral da Irlanda. Ah, isso aqui é interessante, gente. Para você ver o quanto a gente... Ele vai narrar a história de uma moça que ela tinha, só que ela não usufruía daquilo. E é o que acontece conosco também, né? A gente às vezes não, muitas das vezes a gente tem as coisas, a gente tem e a gente não usufrui, não usufrui da forma que realmente é para usufruir, né? Aqui, ó. Parte da resposta é ilustrada na história sobre uma moça que tinha uma casinha no litoral da Irlanda na virada do século. Ela era muito rica, mas era também muito passioniosa, ou seja, muito assim, mão fechada mesmo para as coisas, né? As pessoas ficavam surpresas, então, quando ela decidiu, as pessoas ficaram surpresas, ou seja, as pessoas se espantaram porque ela decidiu estar entre os primeiros a terem a luz elétrica em sua casa. Que apesar dela ter dinheiro, ela era uma pessoa que ela era muito escassa, ela tinha essa raiz de escassez na vida dela. E ela não permitia, né, que não se permitia ter as coisas, né? Muitas semanas depois da instalação, um leitor de contador apareceu em sua porta, ou seja, um registro, né, de que vai do contador, né? Ela perguntou ele perguntou se a eletricidade estava funcionando bem. E ela assegurou de que estava, ou seja, o rapaz que faz a contagem, né, da energia elétrica, ele chegou na casa dela, perguntou se estava funcionando muito bem, né? Porque eu acho que quase que o contador não girava, né? Ele estava pensando que estava tendo alguma coisa de errado, né? Ele perguntou se estava tudo bem com a energia elétrica, né? Se estava funcionando muito bem. Aí vem aqui, ó. Ela o assegurou que estava. Estava pensando se você poderia me explicar uma coisa. Ele disse: seu medidor mal apresenta algum uso. Você está usando a sua energia? Certamente ela respondeu: todas as noites, quando o sol se põe, ligo minhas luzes por tempo suficiente para que eu possa acender as minhas velas, então eu as apago. Tá vendo aí? Tá vendo aí, gente? Ela tinha energia na casa dela, mas ela não usufruía disso. Ela apenas ligava para acender as velas, sendo que ela não tinha mais precisão disso. E aqui é uma parábola, né? Uma metáfora, na verdade, de que a nossa vida também, a gente às vezes não precisa se estressar mais com o trânsito que está engarrafado. A gente não precisa, mas a gente acaba, às vezes, muitas das vezes, agindo como essa moça aqui. Aí vem aqui, ó.
Ela está ligada à energia, mas não a utiliza. Sua casa está conectada, mas não alterada. Não cometemos os mesmos erros, nós com nossa alma salva, mas com o coração inalterado. Também estamos conectados, mas sem modificações, confiando em Cristo para a salvação, mas resistindo a uma transformação. Ocasionalmente ligamos o interruptor, mas na maior parte do tempo permanecemos nas sombras. O que aconteceria se deixássemos a luz acesa? O que aconteceria se não apenas ligássemos o interruptor, mas se vivêssemos na luz? Quais mudanças ocorreriam se vivêssemos com a tarefa de morar na luz de Cristo? Sem dúvida nenhuma, Deus tem planos ambiciosos para nós. Aquele que salvou a sua alma anseia por refazer o seu coração. Seu plano não é nada mais, nada menos do que uma transformação total, pois aquele que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Romanos 8:29. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Colossenses 3, 9 e 10. Deus está disposto a nos transformar na imagem do Salvador. Devemos aceitar essa oferta? Deus ele quer nos transformar na imagem de Cristo. Cabe a mim, cabe a você, cabe a nós. Queremos sim dizer o sim e nos permitimos, né? Assim vai a minha sugestão, o autor, né? Vamos imaginar o que significa ser como Jesus. Vamos analisar o coração de Cristo. Vamos passar alguns capítulos considerando sua compaixão, refletindo sobre sua intimidade com o Pai, admirando seu foco, ponderando sua resistência. Como ele perdoa, quando ele ora, o que o fez tão agradável, porque ele não desistiu. Temos os olhos fitos em Jesus. Está lá em Hebreus 2, né? Nós temos que ter o olhar em Jesus, não se desviar dele. Talvez vejamos o que podemos nos tornar. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhe perdoou. E assim, meus irmãos, aqui a gente encerra o primeiro capítulo deste livro, né? E traz aqui sérias reflexões, né? Várias reflexões de como nós estamos nos comportando, né? Como está o nosso coração diante de Deus. Porque Deus ele já nos deu um coração igual ao de Jesus. Aqui o que basta é a gente, né? Se esforçar, buscar todos os dias, fazer algo para alcançar cada vez mais essa plenitude que é um coração como o de Jesus, ele já está em nós. Então, aqui assim, esse capítulo aqui a gente encerrou hoje. Capítulo 2, no próximo vídeo. Se vocês gostaram, compartilha, curte, segue. E aí eu vou estar postando o capítulo 2, sucessivamente o 3, aí até terminar. É um livro bem... é pequeno assim, né? São... se eu não me engano aqui são quantos capítulos? Deixa
Deixa eu olhar aqui. Cadê o sumário? Não tem. Acho que são 7 capítulos. São 7 capítulos. E aí, assim, conforme vocês vão curtindo, vão compartilhando, vão seguindo, eu vou postando aqui para vocês. E é isso, espero que tenham gostado desse primeiro capítulo, deste livro. Que Deus os abençoe, o protejam. E é isso, valeu. Até o próximo vídeo.